Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês aí na sua casa. Eu quero convidar você nessa noite para, junto conosco, celebrar e glorificar o nome do Senhor. Que o seu coração nessa noite seja cheio da presença de Deus, seja cheio da alegria de Deus, e que você transborde isso e você consiga abrir os seus lábios para louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas antes de nós cantarmos, eu quero ler um texto que se encontra em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente eu em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E essa música que vamos cantar diz: não seremos abalados. Mas o segredo é estar aqui em colocar a nossa força, a nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu Espírito Santo que está conosco e nos ajuda a vencer todas as coisas. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso.
e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu estava pensando enquanto estava cantando essa música, e é muito lindo quando a gente fala, seus inimigos cairão. É legal, porque a gente fica assim com o nosso ego lá em cima. Realmente os meus inimigos vão cair e não vai ter nenhum para me derrotar. É super legal. Mas tem o que vem antes disso, antes dos nossos inimigos caírem. Tem confiando em nosso Deus e no seu eterno amor. E às vezes na nossa vida a gente fica agindo com Deus como se fosse uma eterna queda de braço, né? Onde a gente fica medindo forças, às vezes as nossas vontades ficam medindo forças com a de Deus, às vezes querem sobressair acima de Deus, e mesmo assim a gente quer que os nossos inimigos caiam. Eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei se o inimigo é realmente a sua vontade, o seu ego, às vezes a tristeza, às vezes a angústia, às vezes a preocupação, a ansiedade. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas eu sei que eles podem cair se você confiar no Senhor e no seu eterno poder. Você precisa se fazer fraco, como nós lemos primeiramente, para que a força de Cristo habite em você. Aí sim a gente pode cantar, não para encher o nosso ego, meus inimigos cairão, mas porque a gente canta com a consciência de que a gente tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. E eu convido neste momento, nós vamos cantar mais uma vez que os nossos inimigos vão cair, mas que você coloque esses inimigos diante da presença do Senhor e você diga, eu tenho um Deus que é poderoso, um Deus que eu confio, que é forte, de forma alguma eu serei abalado, porque eu tenho esse Deus maravilhoso. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Os meus inimigos cairão, Nos submetemos à tua vontade, Espírito Santo, porque temos um Deus que é mais forte do que todas as coisas. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. De forma alguma seremos abalados quando depositarmos todas as nossas fraquezas no Senhor, que é forte, o Deus que é poderoso, o nosso autor da vida, o Deus que sabe de todas as coisas, em que nós podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, todo o nosso ser diante de Deus. E mesmo que outras vozes tentam vir contra nós, nós cremos nesse Deus que é poderoso e que pode direcionar as nossas vidas.
com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Sabemos que muitas coisas podem se levantar contra nós, mas nós temos um Deus, autor de todas as coisas, em que nós podemos confiar, ser Jesus, e que as nossas vidas estejam totalmente depositadas, e as nossa confiança depositada nesse Deus maravilhoso. Desejo que cada dia, cada momento, nós vivamos um despertar em nossa vida, algo que possa acontecer, uma tremenda mudança em nossa forma de pensar e na nossa forma de agir, que vise glorificar e exaltar o nome de Deus cada vez mais e que possa anunciar o evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu quero chamar isso de um movimento espiritual, um despertamento espiritual que tanto a igreja necessita, que tanto os cristãos precisam em dias como os de hoje. E eu creio que isso é possível. A palavra de Deus nos diz que é possível quando nós começamos a buscar mais a Deus, quando nós desejamos mais o Senhor em nossa vida. O Salmo 42, versículo 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meu amado, eu gostaria muito que você pudesse estar ansiando mais de Deus na sua vida. Deseje, como esta corça, que é exemplo desta corça, que buscava água. Talvez, quem sabe, ela estava vindo de um deserto escaldante à procura da água, e quando encontrou, ela encontrou realmente aquilo que precisava. É isso que eu e você necessitamos também em relação a Deus. E para isso acontecer, devemos clamar ao Senhor. Tenho orado frequentemente por um grande despertamento espiritual nas nossas vidas. A começar em mim, mas que também esteja na sua vida, no seu viver diário, onde nós possamos ver jovens, adultos, crianças, idosos, falando do amor de Deus, proclamando ao Senhor onde quer que estejam. Eu quero orar por isso, por esse despertamento no seu coração, meu amado, em nome de Jesus. Quem sabe agora você possa colocar-se diante de Deus nesta oração e pedir que Deus cause um grande avivamento em sua vida. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, eu quero te honrar e te bendizer nesta noite, ó Pai, e dizer que o Senhor é grande em poder e graça. Obrigado, ó Deus, porque um dia nós fomos atingidos em cheios pelo teu amor, ó Pai. E hoje, ó Deus, nós temos acesso à tua presença. E por causa disso, Senhor, eu venho aqui pedir ao Senhor que haja um grande despertamento nos corações dos cristãos, ó Pai. Algo extraordinário que somente o teu Espírito Santo pode fazer, Pai. Eu vejo que muitas pessoas estão desanimadas, outras estão cansadas, outras estão indiferentes, ó Pai. E isso não pode, ó Deus, de maneira alguma permanecer em nossa vida. Queremos olhar para Ti, ó Deus, e encontrar em Ti a resposta para o nosso caminhar diário, ó Pai. Portanto, desperta os corações para que busquem mais a Ti, ó Deus. Mova os corações para que despertem em relação a Ti, ó Pai, para que estejam buscando ao Senhor cada vez mais, ó Deus, porque eu sei que quando alguém busca ao Senhor, de certo o encontrará, e quando encontrar, um grande milagre irá acontecer, não somente na vida pessoal desse nosso irmão, mas também, ó Deus, em todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, Senhor, traga diante de nós, que experimentemos, ó Pai, um despertamento tal, que realmente vise mudar a nossa vida contigo, ó Deus, que seja um buscar ardente a cada dia mais. Não queremos ser pessoas mornas, ó Deus, não queremos ser pessoas indiferentes ao Teu Evangelho, pelo contrário, ó Deus, possamos estar sensíveis à Tua voz, e sensíveis à Tua voz fazer a Tua obra, para a glória e para a honra do nosso Deus. Por isso, ó Deus, nós adoramos a Ti, bendizemos ao Senhor, clamamos a Ti, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Sem amigas vagas pro seu lado.
Quero nesta noite compartilhar a palavra do Senhor com você, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, vai ser o texto da nossa meditação nessa oportunidade, nessa noite. Desculpem, na verdade, é 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12. Essa é a leitura que nós vamos fazer agora. 2 Timóteo 1, 12 diz: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus abençoe a leitura ao nosso coração. Meu amado, quero falar sobre a relevância da Igreja de Jesus para o mundo. No mundo inteiro, os cristãos somam cerca de 1/3 da população. E desses 2,3 bilhões de pessoas, cerca de 1 bilhão, então, se diz evangélico. Um número bastante expressivo, considerado que há aproximadamente 8 grandes e principais religiões em nosso planeta. Mesmo assim, considerando o caminhar da humanidade, vemos que o cristianismo deveria exercer uma maior influência no mundo que nós vivemos. Historicamente, o Evangelho progrediu a passos largos logo no início do primeiro século. Ao longo dos anos, a palavra de Deus foi se espalhando vertiginosamente, e em pensar que Jesus começou esse movimento com alguns poucos discípulos lhe ajudando. E também em pensar da grande perseguição da igreja, e que a igreja sofreu, mas mesmo assim ela se manteve em pé. Não somente em pé, mas em ascensão. Ao longo dos primeiros séculos, a igreja prosperou como nunca. Sua fé e persistência eram notadas na transformação que ela causava por onde ela passava. Culturas inteiras eram influenciadas, impactadas e transformadas pelo poder do Evangelho que emanava através da Igreja de Jesus. E continuou assim por muito tempo. Mas, como era de se esperar, a igreja chegou, ou atravessou, ou encontrou um período de grande dificuldade em sua vida. E a história da igreja chama esse período de Era das Trevas. Foi um período de decadência da igreja que acabou atingindo negativamente a cultura e a economia daquela época. A realidade é que a igreja perdeu o poder que Deus havia lhe concedido. O Evangelho havia sido calado por causa da ausência ou da negligência da igreja. E embora o Evangelho fosse o mesmo daquela época anterior, a igreja mudou, mas mudou para pior. E o mundo inteiro sentiu na pele esse distanciamento da igreja do seu alvo principal, ou dos seus propósitos, ou da sua essência. Séculos depois, no entanto, Deus começou a realizar na igreja uma série de movimentos de avivamento. Especialmente no século XIX, a igreja começou uma reação sem precedentes. Igrejas eram restauradas, igrejas eram reerguidas, novas igrejas surgiam em todo momento. Pessoas começaram a buscar mais ao Senhor. Elas se prostravam e se rendiam de coração e se entregavam completamente a Deus. Muitas conversões se viram nesses movimentos e a igreja então respirou novos ares. Ela finalmente ressurgiu, tendo à sua frente, como carro-chefe, o Evangelho
de Jesus. Passou-se mais um tempo, passou-se algumas décadas, depois de tanto mover de Deus na igreja, me parece que chegamos a um ponto da igreja voltar a experimentar uma nova, e falo isso com muita infelicidade, uma nova era das trevas. Temos que essa instituição construída pelo Senhor Jesus esteja perdendo o seu valor diante desse mundo. Então eu pergunto, qual é a importância da igreja nos dias de hoje para a humanidade? Que relevância ela tem na vida das pessoas em modo geral? Difícil responder essas perguntas, meus amados. É claro que a igreja tem um grande valor para a sociedade, sem dúvida, eu nunca duvidei disso. Mas nos dias de hoje em especial, percebe-se uma igreja enfraquecida pelas circunstâncias e problemas que a cercam. Me dá a impressão de que a situação do mundo tem engolido e apagado a chama da igreja de Jesus. Quem sabe seja esse um sinal de alerta, um aviso para nós, de que nós precisamos, como cristãos, reagir a esse momento tenebroso, de que precisamos de um novo momento na vida da igreja, momento em que nos traga a esperança para tempos difíceis, que nos aproxime de Deus e não somente de uma religião, que nos restaure a mente, o coração, os sentimentos para com Deus e para com as pessoas, que transforme o mundo, que transforme a sociedade onde nós estamos inseridos, e que assim, de fato, a igreja se torne relevante para todos ao seu redor. E a igreja será relevante toda vez que decidir voltar-se para o seu Criador. Esse é o ponto principal. Precisamos voltar à nossa origem, voltar ao nosso Criador. Alguns pontos que nós precisamos aqui destacar em nosso texto que lemos. O apóstolo Paulo, um dos maiores líderes da igreja do primeiro século, está em uma conversa com Timóteo, seu discípulo. E nessa conversa pode-se ver uma série de conselhos a respeito da responsabilidade que Timóteo deveria ter como servo de Deus. Na verdade, Timóteo fazia parte da liderança da igreja em Éfeso. Ele pastoreava aquela igreja naquela época e precisava de todo tipo de orientação a fim de manter a igreja em direção ao alvo que Deus tinha para ela. Aquele jovem precisava cuidar de si e cuidar da igreja de Deus e cuidar da melhor forma possível. As palavras de Paulo, embora direcionada àquele pastor Timóteo, servia perfeitamente para cada pessoa que fazia parte daquela igreja, naquela localidade. Pois não há pastor sem ovelhas. Cada um deveria, meu amado, ajudar na construção da igreja de Jesus. E para isso, precisavam ter em mente, assim como nós precisamos ter em mente, os princípios fundamentais do Evangelho. E ao fazerem isso, mantiveram a igreja acesa por muito tempo. Por isso, creio que é o que nós precisamos para mudar o cenário da igreja do século 21. Uma igreja que faz muito barulho, mas que, na verdade, precisa causar mais impacto, mais transformação na vida das pessoas. Assim, eu peço a você que observe alguns posicionamentos que nós precisamos para ser esta igreja, uma igreja relevante para o mundo. E uma igreja será relevante toda vez que voltar-se para o seu Criador. E por isso, deve ser uma igreja que primeiramente conheça o Deus
em que ela crê. É verdade, precisamos conhecer o Deus que nós cremos. Versículo, Paulo diz a Timóteo: pois eu bem sei em quem eu tenho crido. Pois o povo de Deus precisa conhecer definitivamente quem é de fato o seu Deus. Uma grande incoerência que acontece nas religiões é a falta de conhecimento do Deus a quem elas servem ou dizem servir. E um bom exemplo disso estava na cidade de Atenas. No livro de Atos, quando Paulo está fazendo a sua primeira visita missionária àquela cidade, no capítulo 17 de Atos, ele se deparou com um monumento erguido a um Deus desconhecido. Eu fico pensando sobre quantas pessoas professam fé a um Deus que elas ainda não conhecem como deveriam. Parece estranho se devotar ao desconhecido, mas é o que acontece, creio eu, com certa frequência, inclusive entre nós. A Bíblia nos ensina que nós devemos conhecer ao nosso Deus. Ela diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No livro de Jó, podemos vê-lo mudar progressivamente o seu conhecimento de Deus. Quem lê o primeiro capítulo, verá ele dizer que conhecia somente de falar ao Senhor. E lá no final ele diz: mas depois os meus olhos viram a Deus. Antes, somente conhecia de falar, mas agora os olhos viam ao Senhor. No quadro atual da igreja, temo que muitos só conhecem Deus daquilo que ouvem falar a respeito de Deus. Embora ouvir falar seja uma ação importante, né, para nós conhecermos melhor, ela não é suficiente em si, pois o conhecimento de Deus precisa ser complementado pela experiência de Deus na vida diária. Quando Paulo diz a Timóteo: porque eu sei em quem tenho crido, a ideia que deseja passar é a de quem andava lado a lado com o Senhor, não de vez em quando, mas todos os dias. Por isso Deus não era somente uma teoria para Paulo, mas era sim o resultado das suas experiências diárias. Era tão real que ele sentia a sua presença fortemente em sua vida. Assim, uma igreja que deseja ser relevante no seu tempo, precisa ser uma igreja que conheça a Deus. Necessita saber os sentimentos que estão no coração do Senhor. E deve buscar entender a vontade que esse Deus tem em realizá-la em nosso viver diário. Os propósitos de Deus para a igreja estão no coração de Deus. E se não buscarmos entrar ou penetrar no coração de Deus, nós jamais saberemos o que de fato se encontra lá. E como consequência não teremos a relevância que Ele espera que eu e você como igreja tenhamos. Por essa razão, cada um de nós, como parte do corpo de Cristo, a igreja, precisamos conhecer mais ao nosso Deus. Caminhar dia a dia, lado a lado com o nosso Mestre. Assim, conseguiremos entender que Deus é esse que agiu na história da humanidade desde o princípio. Um Deus que nos criou com tanto apreço e que nos colocou em seus braços de amor. Um Deus que nos guia a cada dia que nós vivemos, procurando nos colocar em um lugar seguro. Um Deus que diz o que fazer, mas também diz o que não devemos fazer, a fim de que no final encontremos a felicidade. Um Deus que nos estende a mão e nos coloca em pé todas as vezes que nós caímos nesta vida. Um Deus que nos ama com amor infinito e incondicional. E eu pergunto então, quem é esse Deus de fato?
esse Deus que nós dizemos confiar e crer, é o que todos nós, meus amados, precisamos descobrir ao longo da nossa jornada cristã. Meu amado, você sabe de fato em quem você tem crido? Que Deus é esse que você decidiu um dia servir? A igreja de hoje precisa que você saiba que Deus é esse, o Deus que você crê. A igreja não será, aliás, a igreja será relevante, não somente quando se voltar para o seu Criador, mas também quando o experimentar. Ao voltarmos para o nosso Criador, certamente nós o conheceremos mais. E ao conhecê-lo mais, nós inevitavelmente iremos experimentá-lo em nossa vida. O que eu quero dizer é que nós precisamos experimentar o poder desse Deus em quem nós confiamos. O versículo também diz, o mesmo versículo, a segunda parte, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Eu tenho a convicção de que Deus é poderoso. De fato, nosso Deus é todo poderoso. Isso quer dizer que ninguém ou nada é tão poderoso quanto o nosso Deus. E mais ainda, que o nosso Deus é o único que possui todo o poder em todo o universo. Sim, Deus pode todas as coisas. E esse poder Ele revelou a nós através da sua palavra, a Bíblia. Nela nós vemos ao comando da sua voz um universo inteiro sendo criado. Vemos que Deus colocou em ordem o caos que havia anteriormente, que organizou cada detalhe nesse grande projeto chamado mundo e colocou o homem à frente de tudo isso. Deus deu autoridade, mas também Deus deu poder ao homem de governar o mundo. Mas me parece que o homem se perdeu ao longo da sua experiência, ao longo do seu caminho em governar o mundo. De certo, eu creio que o Senhor continua querendo que nós exercemos o poder dele neste mundo. Mas, para tanto, a igreja precisa compreender que poder é esse. Que poder é o poder de Deus? Não se trata de um poder originado em nós mesmos, mas sim no Todo-Poderoso. O termo poderoso descrito no texto tem a sua origem na palavra dínamo, uma palavra muito conhecida por muitos de nós. Sim, a igreja então de hoje precisa ser um dínamo. Um dínamo é um aparelho que gera energia. A igreja precisa, portanto, gerar uma energia em comum nesse mundo. Por sermos criados por Deus, Ele mesmo colocou em nós tal energia. Uma energia pronta para criar novas oportunidades num mundo acomodado, amoldado ao seu próprio contentamento. Pronta também para gerar mais força no mundo enfraquecido pelas hostes espirituais da maldade. Um dínamo para contagiar e alimentar e dar vida onde se perdeu a esperança. Uma energia que cura, que liberta, que transforma, que acalma, que movimenta, que faz tudo isso não em nome próprio, mas no nome de Jesus e para a glória de Deus, o nosso Senhor. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Outra versão diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim, como um rio que flui e com as suas forças gira as turbinas de uma hidrelétrica, alimentando com sua energia as cidades, o país e até mesmo todo o mundo, assim é o poder, ou pelo menos deve ser o poder de Deus na vida da igreja, em nossa vida. O seu poder fluindo diariamente por intermédio do Espírito Santo que habita em nossos corações. A Bíblia diz lá em Atos,
mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês então serão as minhas testemunhas. E o texto continua nesse sentido. Quanto mais enfatizamos o Espírito Santo, mais força, mais poder de Deus nós temos em nossa vida. E quanto mais força, mais poder de Deus, mais influência iremos causar e impactar neste mundo. E o poder transformador de Jesus, então, ditará a forma como a humanidade precisa caminhar. Mas para isso, a igreja precisa confiar neste poder, no poder do Deus Todo-Poderoso. Então veja que a igreja de hoje precisa que você saiba o Deus em que você crê. Eu sei em quem tenho crido. E também precisa experimentar o poder de Deus em que confiamos, pois estou certo que Ele é poderoso. Mas a igreja será relevante também quando acreditar que este poder de Deus vai gerar resultados que nós precisamos nessa vida. Então eu vou repetir todo o versículo e enfatizar a parte final. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso, e aí vem para o propósito, poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vemos aqui um dos propósitos do poder de Deus. O Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ao entregar as nossas vidas a Deus, nós confiamos a Ele o que nós temos provavelmente de mais valor, a nossa própria vida. Se fôssemos parafrasear esse final do versículo, nós poderíamos dizer que Deus é poderoso para proteger as nossas vidas até o último momento do nosso respirar. Nós precisamos da proteção de Deus, e Deus deseja, com seu poder, nos proteger. Mas há um possível contraditório aqui em nosso verso. Quando Paulo escreveu essas poderosas palavras de proteção e de incentivo a Timóteo, possivelmente ele se encontrava preso em uma cela na cidade de Roma. As forças romanas o mantinham aprisionado naquele lugar, encarcerado naquele ambiente. E qualquer um poderia olhar e se perguntar, ora, onde está o poder de Deus que não livra esse homem dessa situação? Por que Deus não o protegeu contra as forças imperiais de Roma? E mais ainda, porque ele nada fez de mal para estar ali. Ele era um homem muito velho a essa época e não causava nenhum problema a ninguém. Eu fiquei pensando em Jesus, pois esse mesmo sentimento que nós acabamos de falar aqui, era também o sentimento de Jesus na cruz. Aliás, a imagem de Jesus na cruz. E homens olhando para o Salvador crucificado, dizendo, desça da cruz. Se você não pode nem salvar a si mesmo, como salvará a nós? Daí o contraditório na minha visão. Mas o contraditório, ele é desfeito completamente ao percebermos que Paulo sabia muito bem quem era o Deus em quem ele cria. E que também sabia que que poder Deus possuía. E ele jamais duvidou disso, que Deus poderia libertá-lo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas naquela circunstância Deus não quis libertá-lo. E ele dizia mesmo assim, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso. E é na grandeza de Deus e no poder desse Deus que Paulo se rende, que entrega completamente a sua vida. Ele deixa o seu viver nas mãos de Deus, confiando que Deus irá protegê-lo em
todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. Para ele, Deus guardaria a sua vida sempre, inclusive naquele momento de sofrimento e de prisão. É o mesmo conceito que ele deseja para aquele jovem aprendiz Timóteo. Desejava que aquele jovem Timóteo compreendesse essas palavras na prática, assim como é o que espera que cada um de nós também entendamos nesta oportunidade, que Deus guarda e protege as nossas vidas, porque Ele tem poder para isso. E por essa razão, a Igreja de Deus deve confiar nos resultados vindos através do poder do nosso Senhor. Então, o poder de Deus é quem irá mover o mundo em que nós estamos vivendo atualmente. É o poder de Deus que mudará os rumos da igreja adormecida por alguma razão. É o poder de Deus que capacitará a cada um de nós a fazer o que precisa ser feito nos dias de hoje. É o poder de Deus que trará avivamento e fará com que um novo quadro seja pintado nesse atual cenário em que nós vivemos. Mas é o poder de Deus agindo através da igreja. O poder de Deus usando as mãos, os pés, a boca, os ouvidos, a força dos irmãos da igreja. O dínamo que produz energia espiritual em um mundo longe de Deus. Deseja movimentar cada uma das suas partes que compõem o corpo de Jesus, a igreja do Cristo. E o resultado disso é recebermos toda a proteção de Deus quando nós cremos nesse Deus. E com proteção divina, não teremos mais o que temer. Não teremos mais motivo para recuar. E sem temer, enfrentaremos as lutas e as dificuldades que a igreja de hoje vem enfrentando. E seremos assim, inevitavelmente, uma igreja relevante num mundo fragilizado pelo pecado. Porque o poder de Deus dá luz ao poder da igreja. Quem dera se o mundo inteiro professasse a fé cristã. Como seria bom se todos conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo como você conhece. Que entendessem que enquanto se vive sem Jesus, está se jogando fora a existência humana. Então que possam vir a crer no Cristo Salvador das suas vidas. Mas como invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, para que isso aconteça, a igreja precisa anunciar a mensagem do Cristo a todo mundo. Mas essa mensagem só pode ser divulgada e só será aceita quando vier de uma fonte confiável, quando vier de uma fonte relevante para o mundo. Por isso a igreja precisa se tornar urgentemente relevante para as pessoas ao seu redor, se ela deseja que as pessoas ao seu redor de fato as ouçam. Eu fiquei muito feliz e até me comprometi a orar por um jovem que pedia a Deus sabedoria para compartilhar o amor do Senhor para outras pessoas. No dia anterior, ele havia conversado sobre Deus com alguém no seu trabalho. E no dia seguinte, o dia que ele falou comigo, ele ficou cerca de 30 minutos conversando com outra pessoa ao telefone, falando-lhe do poder de Jesus e do que Jesus poderia fazer por aquela vida atormentada pelas circunstâncias do mal. Aquele jovem foi relevante para o reino de Deus e para o mundo naquele momento,
Ele foi a igreja que alguém precisava, foi o ombro para alguém apoiar a sua vida. E quem sabe você possa fazer também parte de uma igreja relevante a partir de agora. E assim ir ao encontro daqueles que precisam da mensagem de Deus. Por isso, meu amado, minha amada, não se intimidem, não tenham medo, não tenham receio algum. Comece a conhecer o Deus que você crê. E logo verá que isso é o que lhe espera de você. Lembre-se que com você está um Deus todo-poderoso, que ninguém é como o nosso Senhor, que faz a igreja que o busca fervorosamente ser este dínamo que produz energia, força, luz em um mundo enfraquecido e em trevas. E por isso, quando a igreja se torna relevante para o mundo, ela produz resultados extraordinários, especialmente de salvação. É isso que Deus quer de você como igreja. Então vamos lá, faça o movimento necessário para que sejamos a igreja que Cristo espera que nós sejamos. Vença as suas limitações, deixe-se ser guiado pelo nosso Deus em nome de Jesus, e você verá o despertar de uma nova igreja transformada, renovada, avivada pelo poder de Deus na vida de quem nele crê. Por quê? Eu sei em quem tenho crido. Estou muito convicto, certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Meu amado, esta mensagem de hoje foi apenas uma introdução para aquilo que está por vir. Nos próximos domingos à noite nós falaremos sobre 4 movimentos da igreja, 4 movimentos fundamentais para toda a igreja que quer ser relevante no mundo. É uma sequência que vai desde o seu surgimento, passando pela sua oposição às forças do mal, também a fuga dos comportamentos errados e que desagradam a Deus, a busca pela ajuda de Deus quando ela esqueceu a sua real missão, até o momento em que ela ressurge para estar nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus. Esteja, portanto, conosco e participe desses 4 movimentos que Deus deseja trazer para a igreja se tornar uma igreja relevante nos dias de hoje. E eu quero orar. Eu quero orar a começar de hoje, esse grande despertamento que eu espero que esteja acontecendo no seu coração, na sua vida. Não queira ser mais como você foi até agora. Não importa quão bom cristão você foi, Deus deseja que você seja melhor ainda. Deus deseja despertar a sua vida para algo muito maior, algo que Ele espera que eu e você façamos e sejamos nos dias de hoje. Senhor Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro a Deus a vitória da igreja do Senhor sobre todas as situações que nós atravessamos. Eu declaro a Deus que nós somos vencedores pelo poder de Jesus. E creio, ó Deus, que nós vamos nos tornar mais relevantes ainda no mundo em que está cada vez mais longe de Ti. E quando esta igreja, Senhor, for mais relevante, certamente, ó Deus, causaremos mais impacto no mundo em que nós estamos vivendo. Queremos, ó Deus, ver jovens, homens, mulheres, adultos, crianças, velhos, todos despertos, falando do Seu nome, testemunhando de Jesus por onde quer que vá, cantando com alegria, fazendo todo o possível de suas vidas para ver, ó Deus, esse mundo transformado. Não queremos mais uma igreja apática, uma igreja parada, mas uma igreja em constante movimento, ó Deus, para a glória do Senhor. Por isso eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um de nós, a começar em mim, para que haja esse grande despertamento espiritual entre todos nós. Eu oro pelo Espírito Santo em nós, para que Ele nos encha, faça transbordar
cada dia mais. E eu oro então em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Tentaram me parar, me fazer
Deus quer fazer algo através da igreja. Ele chama você para fazer parte da igreja, dessa igreja que é relevante nesse mundo. Então eu quero que você durma com esse versículo na sua mente, no seu coração. Eu sei em quem tenho crido. Diga isso para você. Eu sei. Busque conhecer mais, busque saber mais. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Próximo domingo à noite, nós vamos começar então essa série de mensagens. 4 movimentos da igreja que é relevante nesse mundo. Então, que Deus possa estar com você, trabalhando desde já a sua mente, o seu coração, para que possa experimentar esse extraordinário de Deus em sua vida através da igreja. Compartilhe essa mensagem com alguém, faça com que ela se espalhe com seus amigos, com seus queridos familiares, com todos, que todos possam ouvir o chamamento de Deus para ser uma igreja relevante. Que Deus abençoe você, lhe dê uma semana guardado e protegido e abençoado pelas mãos do nosso Deus. Que Deus abençoe. Dá licença, vamos interromper este momento porque ainda não acabou. Hoje, domingo, estamos pegando ele desprevenidos. É um dia em que comemoramos o Dia do Pastor. E sabendo como a gente é, né? A gente não podia deixar passar, né? Entendeu? Não tem como estarmos aqui todos, festa, bolo, mas a gente quer trazer uma singela homenagem para o Senhor, para demonstrar o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor tem paciência com a gente, o quanto o Senhor, em todos os momentos, estende a mão para nos guiar, puxa nossas orelhas de vez em quando, né? Né, Gera? Vivi, Aninha. Oxe. Então, que o Senhor possa se sentir abraçado neste momento pela sua igreja. Muito obrigado. Deus abençoe. É o quê? Sem ninguém para brincar. Foi quando um belo dia o pastor me encontrou, levou-me pro aprisco com carinho e muito amor. E hoje sou feliz e vivo a cantar todos os dias. Tra la 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 la. Meu pastor cuida de mim. Meu pastor cheio da unção. Meu pastor cuida de mim. Meu pastor é um amigão, me ajuda, aconselha, ele é forte e bonitão. Meu pastor é um homem com visão. Meu pastor cuida de mim. Meu pastor pastor é presente do Senhor. Meu pastor é presente do Senhor. Meu pastor é presente do Senhor.
Sei que ao lado de um grande homem existe uma linda família. E também sei que é preciso reconhecer e valorizar pessoas que nos ajudam a crescer. Que o seu caminho seja traçado pela paz e pelo amor. Pastor, obrigado por ajudar a alimentar a nossa fé ainda mais. O pastor Marcelo, ele é inteligente, sincero, amigo, participativo e dentre todas essas qualidades, ele ainda foi escolhido por Deus para ser o nosso pastor. Queremos te agradecer por aceitar essa linda missão e de fazer parte de nossas vidas. Feliz Dia do Pastor, meu amigo. Tchau, pastor! Tchau, pastor! Homem de fé que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oi, pastor! Queremos te agradecer por todo o trabalho que você faz pela igreja. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Um abraço, pastor. Tchau! O que mais gosto no pastor Marcelo é a sinceridade e a honestidade. Em 2008, quando eu estava chegando para a igreja, ele estava ensaiando uma peça para passar em dezembro. Era uma cantata e havia um jogral no meio dessa cantata e cada um teria que falar um versículo. E ele quem estava ensaiando. Porque é um homem que lida com a verdade, com a sinceridade, seja lá a hora que for. Isso é o que eu mais gosto dele. O que eu mais gosto no pastor Marcelo é a determinação. É essa capacidade que ele tem de perseverar. Ele foca o alvo e vai até o final. E isso, assim, me chama muita atenção e que me faz, assim, a querer admirar cada vez mais. Ser pastor é ser chamado, por Deus eterno sempre amado, que está presente em cada situação, e porque é Deus, nunca nos deixa na mão. Ser pastor é saber amar. Todos que estão ao seu redor. Mesmo incompreendido for, ele sabe necessitar do amor. Feliz Dia do Pastor! Pastor, tudo bem? Estou aqui para parabenizar o senhor por esse dia, feliz Dia do Pastor, e agradecer pela essa pessoa tão especial que o senhor é, para mim e para minha família. Beijão, Deus abençoe. Gente, realmente eu estou muito surpreso pela bela homenagem que foi feita pelos nossos amados irmãos. Eu gostaria de agradecer a lembrança, o carinho e todo o trabalho que realmente se dá para dirigir uma igreja compensado com o reconhecimento. Então eu quero muito agradecer a toda a igreja, a todos, inclusive aqueles que não puderam estar no vídeo, mas agradecer a cada um de vocês. Continue orando pelo seu pastor, me ajudando a ser quem eu sou, formando-me nessa caminhada cristã em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai te compensar muito mais, além daquilo que você possa querer ou imaginar ter na sua vida. Sou muito grato por todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E agora, uma boa noite de fato. Deus abençoe.